o réu foi condenado, sentença transitada em julgado, ou seja, não existe mais recurso cabível. Agora é o momento de cumprir a pena. Mas aí surge uma dúvida. Esse processo ele pode ser reativado? Qual o mecanismo que pode ser utilizado quando ocorre o trânsito em julgado, ou seja, quando o processo percorreu todo o caminho, já não há mais recurso pendente, o processo finalizou? Qual o caminho cabível para poder recorrer desse processo? Será que é possível reativar ele? Será que é possível reanalisar o caso para de repente tentar diminuir a pena ou até a absolvição do réu? Eu vou te falar exatamente nesse vídeo sobre a revisão criminal, que é o recurso cabível quando ocorre o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas tem alguns pontos muito importantes que você precisa entender sobre a revisão criminal. Não é simplesmente chegar no juiz, quero reabrir o caso e simplesmente o caso vai ser reaberto. Não, existem algumas peculiaridades que você precisa entender para a utilização desse recurso, e ainda vou trazer para você nessa mesma aula aqui um julgado interessante e esclarecedor do STJ, um informativo de jurisprudência recente para você entender a utilização desse recurso e não fazer feio na frente do seu cliente. Vai utilizar de maneira inadequada, às vezes o recurso nem passa. Eu vou te explicar ponto a ponto aqui nessa aula. O processo criminal é instaurado a partir de uma denúncia e ele segue todo o rito processual. Ele começa em primeira instância, o juiz ao final de toda a instrução, de toda a produção de provas, depois da defesa fazer uma última observação sobre o processo, assim como a acusação, vai para o juiz para ele tomar a decisão, se vai condenar ou se vai absolver o réu. Se ele condenar ou absolver, cabe recurso de apelação. Tanto defesa como acusação podem recorrer. E assim vai prosseguindo o processo até as instâncias superiores, caso necessário, e se as partes forem recorrendo. Esse processo pode desembocar, por exemplo, no STJ, no STF, mas vai chegar um momento em que não cabe mais recurso. Não há nada a ser feito mais. E aí aquela sentença, ela vai ficar definitiva, imutável, não dá mais para modificá-la. E é o caso de cumprimento dessa decisão judicial. E a partir do cumprimento dessa decisão judicial, não há nada mais a ser feito, não cabe mais recurso e só resta ao réu, caso condenado, cumprir a pena. Mas pode ser que algumas situações ocorram, mesmo após o encerramento definitivo do processo, que podem fazer com que ele seja, em linhas gerais, reaberto. Reaberto, sim. Existem algumas situações peculiares que podem levar o processo a ser reaberto. A defesa, através do advogado, nesse caso, pode se utilizar da revisão criminal. A revisão criminal é um recurso cabível depois do trânsito em julgado, ou seja, acabou o processo, mas essas situações que eu já vou falar podem acontecer e podem fazer com que seja possível reabrir o caso. E na reabertura do caso, a defesa pode tentar a diminuição dessa pena já imposta ou, a depender dos elementos que tem na mão, até a absolvição. Mas quais são esses elementos? Será que qualquer tipo de caso dá para reabrir através da revisão criminal ou são só situações específicas? Eu vou te mostrar um julgado recente do STJ, informativo de jurisprudência, que é esclarecedor. E você, advogado, vai poder utilizar e se basear nele para fazer com que a sua revisão criminal seja aceita e passe para que seja analisada, no intuito de absolver ou até diminuir a pena do seu cliente. Guarda esse julgado importante do STJ, recurso especial 2.123.321, origem no estado do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Ribeira Dantas, julgado em 11/11/2025. Esse julgado é muito esclarecedor e traz a seguinte redação na ementa do julgado: a ausência de comprovação de fatos novos ou de elementos probatórios inéditos que pudessem alterar o panorama fático jurídico previamente examinado desqualifica a pretensão revisional. Outro trecho importante desse julgado
diz respeito à seguinte redação dentro da ementa do julgado. A expressão contrária à evidência dos autos do artigo 621-1 do Código de Processo Penal não autoriza a desconstituição da condenação pela mera insuficiência ou precariedade de provas, mas sim quando a decisão se divorcia completamente dos elementos existentes, relevando um erro judiciário patente. Mas diante dessas considerações, o que o advogado, então, o que a parte pode levar em consideração para fazer a revisão de uma condenação já transitada em julgado? Afinal de contas, o que a defesa pode se utilizar para tentar reabrir o caso e tentar a absolvição ou a diminuição da pena? Esse recurso vai ser cabível em algumas situações. Primeiro, prova nova. O que se deve entender por prova nova? É uma prova que não existia ao tempo do julgamento, que não existia no momento em que o juiz proferiu a sentença e acabou reverberando em todos os recursos, acabando por transitar em julgado e ficar definitiva. Por exemplo, o surgimento de uma carta de um terceiro alegando que ele teria praticado o delito, com outras evidências disso, é uma prova nova, que não foi analisada durante o trâmite do processo e permite a reabertura do caso. Mas é só com base em prova nova? Não. Provas já existentes à época da decisão, mas que não foram valoradas, também permitem a reabertura do caso. Como, por exemplo, um elemento probatório, uma perícia, um vídeo, algo que não foi valorado pelo magistrado no momento em de tomar a decisão dele. Se esse elemento não foi analisado pelo juiz, existia nos autos, mas não foi valorado, pode-se abrir uma revisão criminal para modificar ou tentar modificar a sentença com base nesse elemento, que já existia à época no processo, mas não foi valorado pelo juiz. Se esse elemento já foi valorado, se o juiz já se manifestou sobre essa prova, aí não é possível fazer a revisão criminal para modificar essa sentença. Se o juiz não valorou essa prova, ela já existia nos autos, aí sim é possível utilizá-la para distribuir a revisão criminal e tentar a modificação da sentença. O número de seguidores do Instagram e ficar postando fotos na frente da delegacia com a legenda "a defesa não para", não é o que vai fazer sua advocacia criminal crescer de verdade. O que faz sua advocacia subir de patamar são os resultados. Porque no fim das contas, ninguém indica um advogado que não resolve um problema. Ninguém te recomenda se você não consegue soltar um cliente, se você não consegue fazer uma defesa sólida em um processo. Agora, quando você entrega resultado de verdade, quando você consegue o que outros advogados não conseguem, você vira referência. Seu nome circula, os clientes te procuram e pagam bem porque sabem que você dá resultado na sua advocacia. Para chegar nesse nível, você precisa de uma coisa: conhecimento prático. Não é só o que está nos livros, não é decorar artigo, é saber o que fazer na hora H, na audiência, no flagrante, na delegacia, no tribunal. E se você quer esse conhecimento prático, direto ao ponto, que te dá segurança para atuar e ter resultado para crescer, eu te convido a entrar para a Academia Criminalistas de Elite, que é a minha comunidade. Lá dentro você vai ter acesso a 2 pilares. Primeiro, comunidade no WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas práticas em tempo real, comigo e com outros membros experientes. Bateu uma dúvida? Joga lá. Você não fica mais sozinho ou sozinha na advocacia. Segundo, um curso 100% prático com aulas atualizadas que te mostram o passo a passo da atuação criminal. Flagrante, audiência, sustentação oral, modelos de peça, tudo pronto para você aplicar com agilidade e segurança. Se você quer sair da estagnação, mais do mesmo, ser reconhecido como um criminalista de resultado, atrair mais clientes e cobrar honorários maiores, então entre agora mesmo para a Academia Criminalista de Elite. Lá é o lugar de quem quer dominar a prática da área criminal e transformar a sua advocacia. Tem um link aqui abaixo, só clicar nesse link aqui, falar com o suporte e fazer a sua inscrição. Te vejo lá na Academia Criminalistas de Elite. Mas é só com base em prova nova ou que existia à época dos fatos, que não foi valorada, que pode se distribuir a revisão criminal só com base nessas 2 hipóteses? Não. Também é possível nos casos em
que há uma prova testemunhal nova, então há uma testemunha dos fatos que não foi ouvida à época do delito e do julgamento do processo, e é uma testemunha ocular, é uma testemunha importante que pode dar uma declaração que pode mudar o rumo do processo. Então, essa prova testemunhal nova pode ser utilizada para basear a revisão criminal. Outro elemento também, além da prova testemunhal, é um erro judiciário crasso. E esse erro ele não pode ser meramente interpretado como sendo uma falta de prova ou não ficou devidamente provado que o réu praticou o delito. Isso não é fundamento suficiente para dizer que há um erro crasso do magistrado. E esse informativo do STJ traz exatamente essa situação. Serviu a revisão criminal com base na falta de provas, vai fazer com que a revisão seja inadmitida e aí ela nem vai ser julgada. É preciso que haja um erro judiciário crasso. Em muitos casos, eu costumo entrar, quando há um crime de tráfico de drogas, com a aplicação do tráfico privilegiado. Esse é um grande exemplo que você pode utilizar. No tráfico de drogas, o tráfico privilegiado, ele não pode ser negado em algumas decisões que já são claras pelo STJ, que são fundamentos que não podem ser utilizados para vedar esse benefício. Como, por exemplo, negar o tráfico privilegiado porque o réu não comprovou à época do processo trabalho lícito. Então, presume-se que se ele não trabalhava de maneira lícita, ele se dedicava ao tráfico e, portanto, não deve ser agraciado com esse benefício. O STJ já tem várias decisões no sentido de que a ausência de comprovação de trabalho não é fundamento suficiente para negar esse tráfico privilegiado. Ou então, presumir pela quantidade e natureza de droga que ele se dedica ou pertence à associação criminosa, mas ele não foi denunciado por associação e foi absolvido desse delito. Então, nessa circunstância, também o STJ tem entendimento que não é possível negar esse benefício, essa causa de diminuição com base nesses fundamentos. E eu já peguei vários casos em que eu observo essa decisão, eu entro com HC substitutivo de revisão criminal no STJ e já obtive muitos resultados favoráveis para diminuir essa pena. Por quê? Porque é um erro judiciário crasso. É uma decisão que negou o tráfico privilegiado com base em fundamento que não é admitido pelo STJ. E nesses casos eu obtive sucesso em diminuir a pena com base no HC substitutivo de revisão criminal, porque houve um erro judiciário crasso. Então, esses são os 4 elementos que você precisa observar. Ao pegar uma revisão criminal, para reabrir o caso, ou para que isso seja possível, a sua fundamentação na peça tem que seguir esses 4 elementos, ou pelo menos um deles. Tem que ser fundada a reabertura do caso com base em revisão criminal, depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que não é possível mais nenhum tipo de recurso. Tem que ser fundada em prova nova, que prova inédita, nunca foi analisada no processo. 2. Uma prova que já existia no processo, mas não foi valorada e, portanto, traz a possibilidade da revisão criminal. Prova testemunhal nova, existe uma testemunha nova importante para o caso, não pode ser só uma testemunha referencial, mas é uma testemunha que vai dar um depoimento esclarecedor que pode mudar o rumo da decisão. Também pode servir como fundamento. E por último, não é prova nova, prova inédita ou que existia no processo e não foi valorada, não é prova testemunhal, mas é um erro judiciário crasso. A utilização de uma fundamentação para negar ou para condenar o réu com base em uma decisão que o STJ e os tribunais superiores já entenderam não ser possível. E o exemplo que eu dei, tráfico de drogas e a não aplicação do tráfico privilegiado com base em fundamentos inidôneos, em que o STJ já se pronunciou que não são legítimos para vedar esse benefício. Então, com base nessas 4 decisões, você vai fundamentar a sua revisão criminal, certo? Chegamos ao fim da nossa aula, eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa o like aqui, isso ajuda a fortalecer ainda mais
o nosso canal aqui para falar sobre a advocacia criminal. Se inscreve, ativa as notificações e se você quer ser um criminalista de elite, aquele que cresce, sabe a tomar as decisões, aquele que é cirúrgico, toma a melhor decisão, tem os melhores resultados e por isso é procurado e aumenta os seus honorários, clica aqui abaixo no link na descrição e faz a sua inscrição na Academia Criminalistas de Elite. Te espero e te vejo lá dentro da academia.